Shalom, igreja, shalom, povo lindo de Deus. Shalom, olha nós aqui para gravar mais um vídeo da série Família para Sempre. Pois é, e o tema de hoje é a restauração da paz. Mas antes da gente entrar nesse tema, nós queremos agradecer a vida dos nossos apóstolos, agradecer pelo cuidado que eles têm com a nossa igreja, agradecer você, Igreja Batista Monte Sião, que tem compartilhado de todo esse conteúdo que a nossa igreja tem disponibilizado para você. Antes de você começar esse vídeo, eu já vou pedir para você curtir, confie porque vai dar certo, curte, compartilhe e passe para pessoas que você entende que precisa de uma orientação, de uma palavra sobre família. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a restauração da paz. E aí eu quero iniciar dizendo que a família ela se inicia com a junção de duas pessoas normalmente totalmente diferentes. Então são pessoas com culturas diferentes, com valores diferentes, com hábitos diferentes, personalidades diferentes, e isso pode não dar certo no início, né? Pode gerar alguns conflitos, opiniões diferentes. Isso é absolutamente normal, né? Os conflitos, eles são normais, às vezes. O problema é quando a gente resolve fazer de conta que não está acontecendo nada ou resolve não administrar esse conflito. E o que acontece é que normalmente esses conflitos, eles roubam a paz dessa casa e dessa família. O apóstolo Paulo nos adverte lá em Efésios 4, versículo 26 e 27, dizendo que quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Jesus ainda nos ensina lá em Marcos capítulo 3, versículo 25, e a palavra vai dizer: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Mais uma vez, é inevitável que nós tenhamos problemas, diferenças, opiniões diferentes dentro da nossa casa, conflitos, familiar. Mas nós não devemos permitir que eles roubem a nossa paz. E nós precisamos tomar decisão sobre isso. Se você está no estágio em que a paz da sua casa foi roubada há muito tempo, eu quero que você saiba, hoje, que é possível restaurar a paz da sua casa e da sua família, amém? Antes nós precisamos refletir um pouco no porquê esses conflitos eles acontecem. E aí você vai entender, você vai perceber agora que existem motivos, os mais adversos possíveis. Por exemplo, uma toalha que o seu esposo esqueceu em cima da cama, uma toalha molhada em cima da cama. Qual mulher que não fica nervosa? Mas você não pode perder a sua paz por conta de uma toalha. O lixo que não foi tirado para fora também não é um motivo para a gente gerar um conflito, uma guerra familiar. E aí a gente tem alguns motivos mais complexos, e um pouco mais complicados para resolver, que são falta de dinheiro, filhos, filhos desobedientes, desrespeitosos, sexo, a falha na comunicação ou a falta da comunicação, por vezes a falta de comunicação ela tem sido um dos maiores motivos das discussões entre os casais. E parafraseando um pouquinho, Tiago, capítulo 4, versículo 1, os conflitos eles vêm de paixões que guerreiam dentro de nós. Em outras palavras, normalmente o egoísmo é a razão de todo o conflito, é o seu eu. E quando acontecem esses conflitos, existem algumas maneiras de reação, Existem algumas formas que você reage. E hoje eu quero abordar pelo menos 5 exemplos de maneiras de como a gente tem reagido diante desses conflitos. O primeiro exemplo é da minha maneira. Então eu reajo da minha maneira. Como que é da minha maneira? Como que é reagir da minha maneira? É a minha própria vontade que importa, eu sempre estou certa e o outro sempre está errado, não interessa o que tenha acontecido, eu sempre vou ter razão. Essa é uma maneira, misericórdia. A segunda maneira é de maneira nenhuma.
Então eu simplesmente ignoro a situação para evitar discussão, para evitar o conflito, para não ter que entrar numa conversa, né? Uma DR aí. Então eu simplesmente me anulo, faço de conta que não está acontecendo nada e esse problema ele nunca é resolvido, né? Porque quando eu faço de conta que não está acontecendo nada, realmente não vai acontecer nada. A terceira maneira é da sua maneira. Então, quando eu reajo da sua maneira, para evitar a discussão, eu desisto da minha opinião, eu desisto do problema, eu desisto, eu me faço de morta e eu aceito tudo que você propor. Então, assim, não quero discutir, eu não tô afim. Então, tudo que o seu cônjuge falar, você vai falar, tá bom, do jeito que você quiser tá bom, o que você decidir pra mim tá bom, onde a gente vai, onde você quiser ir tá bom, né? Isso é uma maneira horrível, né, de reagir. E depois tem uma quarta maneira, que é das duas maneiras. Quando eu reajo das duas maneiras, eu cedo um pouco, né? O meu cônjuge cede um pouco, mas você não tem um acordo, ambos vão ficar parcialmente insatisfeitos. Mais uma vez, você não vai ter nenhuma solução do seu problema, você não vai expor, né, o seu desejo, a sua opinião, enfim, e vocês vão ficar no 0-0 de novo. E a quinta maneira de como você reage é da nossa maneira. E aí, da nossa maneira, é o jeito que dá certo, né? O casal trabalha conjuntamente sobre isso, soma esforços para chegar numa solução definitiva e alcançar os alvos que eles têm em comum. E ambos saem ganhando, ambos saem felizes, ficam totalmente satisfeitos. E eles estão sempre buscando de uma forma conjunta a solução dos seus problemas. Então, na nossa opinião, né, essa é a melhor maneira de reagir. Sim. E na prática, né, a Ana colocou aqui diversas formas de reação e da nossa maneira é realmente a melhor solução. Mas na prática, como podemos buscar uma solução para os nossos problemas da nossa maneira? Para que isso seja possível, nós precisamos observar 8 princípios. Princípios esses que têm respaldo bíblico. Se nós formos analisar lá, a gente vai perceber bem que são maneiras que a Bíblia nos ensina. O primeiro princípio, seja cristão. Não é possível nós mantermos paz com uma outra pessoa se nós não mantivermos paz primeiramente com Deus. Quando nos tornamos cristãos, o velho homem sai de nós e nós assumimos a personalidade de Cristo, começamos a agir como Cristo, pensar como Cristo. E então esse é o primeiro princípio que nós precisamos observar, né? Restabelecendo a nossa paz com Jesus, pensando como Jesus, assumindo a maneira de agir e de pensar de Jesus, então é o caminho para que a gente estabeleça a paz. O segundo princípio é conversa com Deus primeiro. Antes de você conversar com a pessoa com quem você está tendo um conflito, conversa primeiramente com Deus. Peça a Ele discernimento sobre o problema, peça para que o Espírito Santo te ilumine sobre uma solução. Em alguns momentos você vai perceber que você mesmo, a partir de você mesmo é que nasceu o problema. E pode ter certeza que em algumas ocasiões você vai perceber que o problema é só você e ali mesmo na sua oração o problema já vai estar resolvido. O terceiro princípio é descubra a raiz do problema. Se queremos apagar o incêndio, não adianta nós mirarmos o extintor de incêndio para a ponta da labareda, mas primeiro nós precisamos identificar onde é a base do fogo, a base do incêndio, o foco do incêndio e mirar o extintor. A labareda pode estar a 10 metros de altura. Se você não mirar o extintor na base, naquele material que está servindo de combustível para o incêndio, você não vai conseguir apagar o fogo. Então descubra a raiz do problema. Tire o foco das emoções e tenta ter um discernimento onde é que está o problema. O quarto princípio, e esse é fantástico,
programe um momento especial para um diálogo. Tá? Programe um momento em que você está descontraído, está tranquilo, apesar do conflito a ser resolvido. Escolha cuidadosamente um local e um horário onde possam estar só vocês dois, um jantar, um café, um lugar longe dos filhos, tá? Para que vocês possam tranquilamente conversar. Chegue no dia e horário marcado, desarmado, chegue disposto a ouvir, mantenha foco no problema e não nas pessoas. Muitas vezes nós queremos já apontar um culpado, já acusar a outra pessoa. Vocês estão ali para resolver um problema, não para acusar pessoas. Tá? Não ofenda, não se defenda, tá? E não tenha outro compromisso depois, para que vocês tenham um tempo livre para discutir, para avaliar e para conversar, dialogar sobre esse problema sem estar preocupado, eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar, eu tenho que buscar os filhos na escola, enfim, tá? Não tenha um outro compromisso, tá? E o mais importante, ore antes de iniciar o diálogo. 5. Estabeleça as regras do jogo, tá? Antes, quando vocês orarem, vocês sentem com essa. Vamos estabelecer a regra do jogo. E fica aqui umas dicas, ó. Nunca compare, nunca condene, nunca comande, nunca confronte, nunca deprecie, nunca contraponha ou contradiga, nunca confunda. Assim vocês estarão se respeitando mutuamente, tá? 6º princípio, mude o foco. Tire o foco das pessoas e coloque o foco no problema. Pare de olhar para si mesmo, se coloque no lugar da outra pessoa. Tá? Quando nós abrimos mão do egoísmo, abrimos caminho para o altruísmo. Tá? Não busque somente seus próprios interesses, mas busque os interesses conjuntos. Tá? 7. Busque-se aconselhamento com pessoas de Deus. Se vocês chegarem à conclusão que vocês dois não conseguem encontrar uma solução para o problema, exatamente, então busque um aconselhamento, seu líder, seu pastor, mas aqui eu faço um alerta, cuidado para escolher esse conselheiro, tá? Verifique se essa pessoa tem capacidade, maturidade e ética para ajudar vocês a resolverem o problema. Porque senão vocês vão acabar arrumando um outro problema maior, e não resolver o problema. E por último, nunca desistam. Saiba que se vocês aplicarem todos esses princípios que nós elencamos aqui, eu tenho certeza de que vocês vão encontrar uma solução. Não desista do sonho de restabelecer, restaurar o seu relacionamento, restaurar a paz no casamento. Mas é importante que vocês tenham consciência de que vocês precisam assumir a posição de humildade, permitir que Deus os trate, tá? E isto, com certeza, vocês vão encontrar a solução, porque Deus nunca perde o controle. E eu tenho certeza que aplicando esses princípios, Deus estará agindo através da vida de vocês e a vida de vocês vai ser um testemunho Amém. Para outros casais, tá bom? Então ficou aqui esse vídeo mais uma vez para vocês, trazendo aí orientações sobre o tema Restaurando a Paz no Casamento. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe você e até o próximo. Um grande beijo no seu coração. Tchau.